Tá bom? Vamos meditar rapidinho aqui na carta que Paulo escreve ao Timóteo, na segunda carta que Paulo escreve ao Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, tá bom? No versículo 15, tá bom? Capítulo 2. O Moisés pregou sobre o silêncio na igreja, o Lorenzo me sobe aqui e faz para mim, né? Mas sou eu que estou ensinando. Sou eu que estou ensinando, irmão. Sou eu que estou ensinando. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Amém, irmãos? O Paulo escrevendo essa carta ao Timóteo, a qual ele trata Timóteo como um amado filho, né? Ele tinha um carinho especial pelo Timóteo. E nas duas cartas que Paulo escreve a Timóteo, ele vai dando algumas orientações de incentivo, de fidelidade na palavra do Senhor, né? De se firmar no Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que o Paulo vai ensinando para o Timóteo, né? Ele chega a falar que Timóteo tinha uma fé não fingida, né? Da qual partira, né? Lá no comecinho, lá do capítulo 1, do qual ele diz assim: olha, recordo-me da sua fé não fingida. Irmãos, o Paulo ele vai dando umas orientações para o Timóteo acerca de ser fiel na palavra do Senhor, acerca de ter coragem para combater as seitas e as heresias que se levantavam na época. Ele chega para o Timóteo, ao dizer para o Timóteo, de ser um soldado de Cristo, de não se envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo, né? E ele fala dessa questão, dessa fé não fingida, e é um destaque que eu até coloquei aqui na minha Bíblia, que ele diz para o Timóteo: olha, recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou na sua avó, ou seja, houve um ensino antes para o Timóteo, dessa fé não fingida para ele, que habitou na avó do Timóteo. Olha só, a geração primeiro das velhinhas, da vozinha, depois passou para a mãe do Timóteo e depois para o Timóteo. Eu estava até comentando com os meninos na segunda-feira, ali no discipulado, acerca dessa questão, quando Paulo trata o Timóteo como um filho, e é exatamente isso. O Timóteo era para o Paulo como um filho na fé, e o Paulo gera esse filho na fé, coloca o Timóteo em Éfeso para dirigir aquele povo, para ensinar aquele povo. E ele diz isso: olha, você é o meu filho amado, ao qual eu ensinei, do qual eu impus as mãos, e você tem esse dom de Deus, do qual foi colocado sobre imposição das minhas mãos. Então, vocês entendem essa questão de ser filho na fé de uma pessoa, do bom ensino, de como o bom ensino, a boa doutrina ensinada pelos nossos pais na fé, que elas atravessam gerações. E é isso que o Paulo fala para o Timóteo: olha, eu recordo-me da sua fé não fingida, mas que primeiro habitou na sua avó, depois na sua mãe e depois chegou em você. Entende, irmãos, como é bom e como é legal a gente ter esse bom ensino de boas pessoas, né? Para que a gente possa atravessar gerações com a boa doutrina, com a boa fé, com essa fé não fingida que Paulo fala. E como ele diz mais uma vez assim para o Timóteo: olha, mantenha viva essa chama de Deus que há em você, a chama de que Deus te chamou. Porque naquela época, creio eu, estudando um pouquinho dessa carta ao Timóteo, se levantavam muitas heresias acerca do Evangelho de Jesus Cristo, acerca da ressurreição, e o que o Paulo está dizendo: olha, mantenha viva o dom de Deus que eu coloquei sobre você, sobre imposição de mãos. Olha, mantenha vivo isso dentro de você, não deixe isso se apagar, porque você tem que continuar. Olha, o incentivo que Paulo dá para o Timóteo, acerca de continuar, da fidelidade. Olha, tenha fé, continue firme, porque você tem um dom de Deus dentro de você, mas não deixe que ele se apague. Acerca dos tempos que nós vivemos, irmãos, quantas inverdades, assim como Moisés disse na sua ministração, quantas inverdades as pessoas se levantam acerca do Evangelho de Cristo, acerca da palavra do Senhor, né? E o Paulo incentiva a nós a manter vivo a chama do dom de Deus que há dentro de nós, a verdade de Deus que há dentro de nós. Continuando, o Paulo incentiva o Timóteo a coragem. Irmãos, eu estou travando porque está um frio danado aqui.
E ele incentiva o Timóteo a ter coragem, porque ele diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Ora, Timóteo, seja corajoso, porque o espírito que habita em você é um espírito de coragem, de amor, de paz, de equilíbrio. Não falte com equilíbrio, porque uma coisa, irmãos, é quando você falta com equilíbrio, acerca de discussões acerca da palavra. Quando alguém, às vezes eu me desequilibro, irmão, quando alguém levanta algo, como um irmão me falou uma vez que Deus falava dos ETs na Bíblia, e eu fiquei muito nervoso com ele, e eu disse para ele que ele teria que me provar que tinha ETs aqui na Bíblia, os extraterrestres. Ele não conseguiu, irmãos, porque não tem, né? Mas Deus fala para o Timóteo, para ele: olha, mantenha firme essa chama, olha, Deus te deu um espírito de coragem, não de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Não falte com equilíbrio, irmão. Né? Ainda que as pessoas levantem algumas heresias, né, acerca da palavra do Senhor, que você possa manter o equilíbrio, porque há uma chama ardente dentro de nós, né, a chama da palavra de Deus, do dom de Deus que há em nós. Amém? E o Paulo continua dando algumas orientações, né, acerca ali da ressurreição de Cristo, sobre a inoperância que Cristo teve na morte, inoperando a morte sobre a vida dos que estão nele. E ele diz mais uma vez: porque eu sei em quem tenho crido. O que ele está dizendo para o Timóteo? Timóteo, eu sei em quem tenho crido e sei quem é que está guardando a nossa vida. Então, ele incentiva o Timóteo a continuar a crer no Senhor Jesus, a ter essa crença em Deus, a entender que Deus é poderoso, que ele diz assim: olha, porque eu estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que eu confiei, o quê? Para guardar a nossa fé. Nós confiamos a nossa fé em Deus, e ele é poderoso para continuar guardando ela, em nome de Jesus. E é isso que o Paulo continua dando esse incentivo. Irmãos, eu só estou dando uma ilustração para a gente chegar lá no capítulo 15, tá bom? No versículo 15, tá? E Paulo continua, né, irmãos, ali incentivando o Timóteo, no capítulo 2, o qual aqui eu li. Ele diz o seguinte: olha, Timóteo, portanto, meu amado filho, fortifique-se na graça do Senhor. Então, o que ele está dizendo? Olha, não dê atenção às conversas alheias, mas se fortifique na graça, no favor de Deus que há sobre você. Continue se fortificando nesse favor, né? Continue ali firme nesse favor de Cristo Jesus, né? E ele chega a dizer para o Timóteo que o Timóteo tem que ser um bom soldado de Cristo. E ele diz uma coisa muito interessante, porque ele diz assim, lá no versículo 4, ele diz assim: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Quem já for, irmãos, as mulheres não, mas os homens, eles são obrigados a se alistar no exército. E eles têm uma disciplina muito rígida lá, irmãos. Comigo foram até rígidos demais. Fizeram eu de besta, mandando para cima e para baixo para pagar uma bendita de uma multa que eu tinha que pagar lá. Mas eles são muito rígidos até nas questões de jurar a bandeira. E o que o Paulo está dizendo: olha, você como um soldado de Cristo tem que ser fiel a ele, porque o soldado, que ele diz assim, olha, o soldado, ele deseja agradar quem o alistou. Então, ele diz para o Timóteo: você tem que agradar quem te chamou para este evangelho, quem te chamou para pastorear essa igreja, quem te chamou para o ensino. Você precisa agradar a ele. Ele está dizendo o seguinte: porque um soldado, ele não se deixa se envolver pelas coisas civis. O que ele está dizendo? Um bom cristão, um bom crente que tem chamado de Deus na sua vida, não se deixe envolver pelas coisas deste mundo, não deixa que essas coisas contaminem você, mas você, por quê? Porque essa pessoa deseja agradar quem o chamou, e quando nós somos chamados por Cristo, o nosso desejo tem que ser de agradar o próprio Deus, aquele que nos chamou. Lembra que Paulo diz para ele: olha, não deixe essa chama do dom de Deus se apagar em você, e para que ela não se apague, a gente precisa fazer o que agrada a Deus. E é isso que Paulo continua incentivando o Timóteo. Irmãos, para a gente acelerar rapidinho, porque isso é uma mensagem até um pouquinho maior. Ele vai dizer para o Timóteo o seguinte: a questão de ser um obreiro aprovado. Como, irmãos? Como que nós devemos ser um obreiro aprovado? Eu estava comentando isso, né, acerca dessa questão de se preparar para ser usado por Deus. Como que Deus quer, né, uma pessoa preparada? Como que Ele deseja ter essa pessoa preparada para ser usada por Deus? Primeiro, que Deus necessita que a pessoa seja
totalmente dependente da sua graça, totalmente dependente do seu amor. E é isso que o Paulo vai orientar o Timóteo. Ele diz assim, olha, continue a lembrar a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca das palavras, ou seja, não se envolve em discussões acerca das palavras, aquilo que Moisés estava ministrando mesmo, olha, porque, olha, alguns levantam algumas questões, né, acerca do que ele tem ensinado, então ele está dizendo para o Timóteo, olha, não é legal você se envolver nessas discussões, porque isso não traz proveito, ou seja, não traz crescimento, discussão ali acerca da palavra de Deus. E agora, né, ele diz assim, né, que serve apenas para perverter os ouvintes. Né? O mau ensino só serve apenas para perverter aqueles que estão nos ouvindo. Então, o Timóteo não é esse cara, porque o Timóteo é neto de uma mulher que tinha uma fé não fingida, era filho de uma mulher que tinha uma fé não fingida e era discípulo de um homem, de um dos maiores evangelistas que o mundo já conheceu, que é o apóstolo Paulo. Então, tinha essas questões. E até por fim que eu chego no capítulo 15, quando ele diz assim, olha, procura-te apresentar a Deus, né, como obreiro aprovado. E como se apresentar a Deus como obreiro aprovado? Eu, quando li esse versículo, ficava muito preocupado. Porque eu dizia assim, poxa, como que eu vou me apresentar a Deus? Eu não conheço nada da Bíblia, eu preciso estudar, preciso, né, conhecer a Bíblia. E na verdade, irmão, se a gente for pegar esse versículo e traduzir ele de uma forma mais para o nosso contexto, quando Paulo diz para o Timóteo, não só no conhecimento, que ele está dizendo para o Timóteo, Timóteo, não estou dizendo para você fazer isso só no conhecimento, só no conhecer profundamente a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus profundamente é muito legal, é muito bom você ensinar, e você conhecer, estudar a teologia. Mas, irmãos, preste uma atenção com uma coisa comigo, para que vocês entendam o que o Paulo está dizendo para o Timóteo. É como se fosse um médico, né? Que se forma, estuda lá, sei lá, 5, 10 anos, a medicina, estuda a anatomia do corpo, né, acerca das doenças, das bactérias, enfim, ele sabe falar muito bem ali acerca do que ele aprendeu, mas na hora dele pôr em prática ele não consegue. E é isso que o Paulo está dizendo para o Timóteo. Timóteo, procure se apresentar a Deus como um bom obreiro, não só no conhecimento, mas na prática do evangelho de Jesus Cristo. Um bom médico, quando ele se forma, mas coloca em prática, ele se torna um excelente médico, um excelente profissional. E é isso que o Paulo está dizendo. Você conhece a palavra, mas você precisa também praticá-la, porque essa palavra maneja corretamente, é dizendo, olha, pratique ela corretamente, não só de conhecimento. Eu conheço um amiguinho, irmãos, esse mesmo amiguinho meu, que diz que Deus criou os ETs, os alienígenas. Ele tem até um conhecimento muito bacana da palavra. Muito legal conversar de Jesus Cristo com ele, falar de Deus com ele. Mas na hora dele pôr em prática, ele não consegue. O que o Paulo está dizendo para o Timóteo é o seguinte, não adianta você conhecer, Timóteo, acerca das Escrituras e tudo aquilo que eu lhe ensinei. Porque ele diz para o Timóteo, que ele diz assim para o Timóteo lá embaixo, olha, procura pegar essas palavras que eu te ensinei para você e muitas testemunhas. Ou seja, houve um ensino para o Timóteo. Né? Então ele diz para o Timóteo o seguinte, Timóteo, não adianta só você conhecer a palavra, mas você precisa praticar. Porque, irmãos, uma coisa é você ter o conhecimento da palavra, que é legal. Outra coisa é você colocar em prática. Eu até citei um exemplo, eu costumo citar exemplos, irmãos, próximos da gente, e eu citei o exemplo do presbítero Manuel, que às vezes não precisa nem falar da Bíblia. Você vê a postura do homem, é a prática da Bíblia no homem nele, né? Você vê ele praticando a Bíblia no seu jeito de falar, no jeito de lidar com as coisas, e é isso que o Paulo está incentivando o Timóteo. Olha, Timóteo, procure praticar essas coisas. Como um médico que tem todo o conhecimento, ele ensina, ele pode ter 10 anos ali na medicina, mas se ele não colocar em prática, de nada vale o seu conhecimento. Assim é a palavra de Deus. Se a gente não colocar ela em prática, não adianta você conhecer ela. Já viu, irmãos, aquelas pessoas que você vai conversar, ela sabe a Bíblia de cabo a rabo, mas quando você vai ver na vida dela em prática em si, ela não consegue aplicar, irmãos. E é isso que o Paulo está dizendo para o Timóteo. Aplique isso na sua vida corretamente, para que as pessoas, quando olharem para você, elas não tenham motivos para falar. Lá vem o crente santarrão, né? O cara que diz, mas não faz. Esqueçam, irmãos, aquele ditado. Eu, quando era bem pequeno ainda eu sou, mas quando eu era mais jovem, né? Tinha um tio meu que ele fazia trocentas mil coisas erradas. Muitas coisas erradas. E eu vi ele fazendo aquelas coisas e cresci naquele meio.
E um dia eu questionei ele, e ele disse assim, olha, Lucas, você precisa estudar, né? Ele fazia as coisas erradas, mas ele dizia para mim, você precisa estudar, você precisa ser um cara inteligente. Aí ele pegava uma velha frase, né, irmãos, que a gente precisa tirar essa frase da nossa vida. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É a mesma coisa o crente que tem conhecimento. Olha, você faz o que eu digo, mas você não pode fazer o que eu faço, porque ele não aplica a palavra de Deus na sua vida. Então, é isso que o Paulo ensina para o Timóteo. Agora, mais algumas dicas que o Paulo dá ao Timóteo, no versículo 16, para a gente encerrar. Ele diz assim, olha, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Irmãos, evitar esse tipo de coisa, evitar esse tipo de situação, estar debaixo da palavra de Deus. É você pegar ela e praticar. Que a gente possa, irmãos, de verdade, não só ter esse conhecimento da Bíblia, conhecer a era de cabo a rabo. Sabe o quiz que a gente faz? É bom para o conhecimento, mas ele é melhor ainda quando a gente coloca em prática. Que a gente possa ter esse conhecimento profundo da Bíblia, mas que a gente possa mais ainda colocar esse conhecimento em prática na nossa vida, para que as outras pessoas olhem e enxerguem Cristo, assim como Paulo diz, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, para que as pessoas possam não enxergar o Lucas, o falho, mas possam enxergar o Cristo, o Redentor, né? Aquele que é Salvador das nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.